Eu quero compartilhar uma palavra com vocês e eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos assim e tenta desconectar um pouquinho de tudo aquilo que está passando. Eu queria que você parasse agora. Feche os seus olhos completamente. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande são as somas deles. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Pode abrir os seus olhos. Olha para as suas mãos. Olha para o seu corpo, como você consegue se olhar. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Ela é a sua imagem, a sua semelhança, e você é a imagem e a semelhança de Deus. Você consegue discernir, entender o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é intencional ao criar e formar todas as coisas? Quanta beleza, quanta criatividade, quanta quanta história. Sabe, quando você olha de novo para as suas mãos aí, não sei porque, mas pense um pouquinho, quanta história existe nessas suas mãos aí? Dá uma pensadinha, quanta história existe nas tuas mãos aí? E aí a palavra diz assim, que o Senhor nos fez, nos formou com as próprias mãos, Ele nos construiu como se Ele estivesse tecendo algo muito precioso, Ele nos esculpiu como um artesão. É nesse poder, nessa criatividade, nisso tudo que nós podemos entender o que nós somos semelhantes em Deus. Tem pessoas que ficam perguntando, o que é que eu sou semelhante a Deus? Você é semelhante a Deus na sua capacidade de criar, na sua capacidade de executar. Você é semelhante a Deus na capacidade de poder encorajar pessoas. Você é semelhante a Deus na capacidade de poder também estar assim, se degustando de tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Nós temos tirado pouco tempo para poder refletir sobre a bondade de Deus. Nós tiramos pouco tempo para poder, e não, muitas vezes não analisamos o quanto Deus tem sido tremendo. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho, começar a conversar sobre algo que eu quero falar talvez, não sei em quantas ministrações, mas a gente vai desdobrar nesse tempo sobre identidade, propósito, chamado e destino. Identidade, propósito, chamado e destino. Hoje eu começo com identidade. Sobre a gente entender um pouquinho de algumas coisas, porque é uma grande pergunta que nós fazemos muitas vezes, e é necessário também, é: quem sou eu? Quem sou eu? Nós precisamos descobrir a nossa identidade para que nós possamos cumprir então o nosso destino profético. Romanos, capítulo de número 8, 15 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim, eu gosto muito desse texto, e é na versão A Mensagem, talvez seja um pouquinho, já está no meu PowerPoint aí, vai ajudar, mas talvez seja um pouquinho diferente da versão que você tem aí na sua Bíblia. Mas diz assim:
a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que é que nós vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem é Ele, ou quem Ele é, e sabemos quem somos: pai e filhos. Pai e filho. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos por momentos inesquecíveis. Que palavra, né? A gente já pode ir embora, né? É tremendo o que nós podemos ver nesse propósito, mas ainda a palavra vai trazer de uma forma, numa versão mais convencional, conservadora, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Presta atenção nessa declaração: não recebestes espírito de escravidão. Não recebestes espírito de escravidão. Nós já fomos, um preço já foi pago pela nossa liberdade, pela nossa libertação. Então, por que viver com medo? Por que viver questionando a respeito de qual é, de fato, a minha identidade? Porque se a palavra diz bem claro que, se eu preciso resumir e entender qual é a minha identidade, quem eu sou? Sou filho. Se alguém perguntar: quem é você? Sou filho. Você é filho, você é filha. É exatamente isso que o apóstolo Paulo tenta colocar. Falou assim: não fica com medo, não fica questionando, não fica para lá e para cá, não se sinta perdido, não se sinta fora, porque já recebestes o Espírito da adoção. É interessante a gente entender isso, porque há uma crise muito grande a respeito da paternidade, sobre a questão de ser filho biológico ou filho adotivo. Mas desde que eu um dia entendi essa definição de que os filhos biológicos nascem do útero e os filhos adotivos nascem do coração, eu falei: meu Deus, que revelação poderosa. Sabe, o porquê questionar e porquê ficar nessa dúvida toda se você já nasceu no coração de Deus? Porque a palavra claramente diz: vocês receberam o espírito da adoção. É por isso que nós temos o direito que qualquer filho legítimo tem de clamar Abba, Pai, ou seja, de poder se dirigir a Deus e dizer: paizinho, paizinho. Sabe, de poder ter essa intimidade de ir para Deus sem ter qualquer configuração de amantíssimo Deus, Senhor eterno. Não, quando eu recebo, quando eu sei, eu estou certo que eu recebi o Espírito da adoção, eu chamo de paizinho. Eu tenho essa intimidade. Não existem protocolos, ações protocolares. Existe somente a liberdade que um filho pode ter para se relacionar com o pai. Agora, quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Deixa eu falar algumas coisas aqui que eu penso ser importante para a gente entender. O que define você não é a roupa que você veste,
não é o calçado que você calça, não é o carro que você dirige, não é o smartphone de última geração que você tem na sua mão. O que define você não é a cor da sua pele, não é o bairro que você nasceu, não é a sua nacionalidade. O que define você não é nem mesmo a carga genética herdada dos seus pais, não é o que você carrega aqui no seu sangue. O que define você não é a sua origem ou o lugar de onde você veio. É por isso que nós vamos entender o seguinte: existem algumas pesquisas que trazem bem claro e dizem que você se torna mais na pessoa que fruto das coisas que você escolheu. Ou seja, o que define você é mais o que você escolheu do que o que você carrega na sua genética. Isso não é simplesmente uma ideia, são pesquisas que mostram que suas escolhas são mais importantes do que as suas inclinações genéticas. E tem muitas pessoas que às vezes ficam embasados e assegurados de que elas fazem o que fazem, são o que são, que há uma culpa de alguém nesse processo, ou é simplesmente algo que está já correndo nas suas veias, no seu sangue. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o ser transcende a solidão e nada nos deixa tão solitário quanto os nossos desejos, os nossos segredos. Você é quem realmente Deus planejou para que você fosse, como eu comecei o texto dizendo, e a vida que Deus planejou para nós é uma vida fantástica, extraordinária, cheia de oportunidades. Mas como é que eu me comporto muitas vezes? Eu às vezes não consigo entender quem eu realmente sou. E Deus já estabeleceu isso na sua vida. Não é o nome, não é o nome que dá significado ou que define você, não, mas é você que define o nome que você carrega na sua vida. É você que estabelece aonde você vai chegar. Há tantas coisas na Bíblia que a gente vai entender debaixo desse propósito. Mas há pessoas que parece que carregam um estigma sobre o seu nome, sobre as suas coisas. Mas eu quero dizer para você, não é o nome que dá significado a você, mas é você quem dá significado ao seu nome. Uma coisa também que a gente precisa entender, que você não é o título que você carrega. Ontem eu conversava por mais de 2 horas com um pastor, e a gente conversava sobre algumas coisas que as pessoas entram numa crise danada a respeito de títulos. E aqui e ali, e eu mencionava, falei assim, olha, eu entendo que ser apóstolo não é um título que eu tenho, é algo que eu sou, que eu carrego, é algo que eu faço. Ou seja, não importa se as pessoas não me chamem de apóstolo, não precisa me chamar nem de pastor, me chame, eu tenho um nome, eu sei quem eu sou. Agora, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou em Deus, aquilo que eu carrego dentro de mim, não é isso que me define também. O que me define é quem Deus estabeleceu para que eu seja. Então, o ser transcende o título. O que me define não é o título que eu carrego, nem o que você carrega. Você não precisa ter um título de reconhecimento de alguma coisa. Você precisa saber quem você é em Deus. E se tenho que resumir essa palavra, é dizer, você é filho, isso basta. Você tem que dizer assim, eu sou filha e isso basta. Eu tenho um pai, isso basta. Eu tenho uma herança em Deus e isso basta. Não importa as crises que eu vou passando na minha vida, isso basta. Na jornada que você está vivendo, você vai encontrar o seu destino e algumas coisas a gente precisa levar de forma bem organizada. Quando a gente precisa parar e refletir sobre essas questões. Quem eu sou? Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu estou indo na direção que estou indo? Qual é a razão? O que é que está me motivando a ir nessa direção? Aí você também tem que
olhar e perguntar assim, qual é a minha bagagem? Que esse que é o problema. Tem muita gente que fala assim, parece que a minha jornada é pesada demais, parece que o meu caminho é mais longo do que os dos outros, parece que a minha vida é mais difícil do que os outros, e elas não entendem que o grande problema está na bagagem que decidiram levar junto. Tem gente que leva uma bagagem pesada do passado, a bagagem dos erros, a bagagem dos fracassos, leva a bagagem do problema das outras pessoas, de gente que não está nem aí para você, de gente que já ficou pelo caminho, mas você está levando a bagagem dela e fala assim, um dia eu vou encontrar essa pessoa e eu vou conversar tudo que eu preciso com ela, então leva essa bagagem e fala assim, e eu vou botar tudo a limpo, meu irmão, larga a mão dessa bagagem. Você quer ter uma viagem mais limpa, mais sólida, mais aventureira, você tem que levar pouca bagagem. As 2 últimas viagens que eu fiz para a Europa, eu fui com bagagem em mão, por algumas razões. Uma delas é que hoje em dia você tem que pagar a bagagem que vai embaixo, fica caro, né? Você paga pelo menos 60 euros por uma bagagem que você manda embaixo. Então você faz o cálculo aí, multiplica por 5 ou 6, aí você vai menos. Olha só uma lição para nós. Você é também a mobilidade, porque quando você chega no aeroporto e você está com a bagagem em mão, você pega a sua mochila e a sua malinha, a hora que libera você para sair, você sai, você faz a imigração e vai embora. Se você tem bagagem embaixo, você tem que sair, ir lá para a esteira de bagagem, ficar esperando, às vezes, meia hora, 40 minutos ou mais tempo do que isso, até a sua bagagem chegar. Tem mais um detalhe, a sua bagagem está longe de você, costuma haver, às vezes, desvios, às vezes eles mandam para a rota errada, para outro país, para outro lugar, para outra esteira, e aí você fica naquela loucura, onde está minha bagagem, cadê minha bagagem, cadê minha bagagem? Então, se você tem uma bagagem curta, pequena, você mantém ela sempre perto de você, ela sempre está acessível, se você precisar, se ela está em cima lá, você consegue acessar a sua bagagem rapidamente e tudo mais. Tem uma terceira coisa que eu vou dizer para você, que eu aprendi nas minhas viagens por aí. Quase metade das coisas que você leva para a viagem você não usa, quando você leva uma bagagem grande. Quase metade das coisas você não usa. Então, diante dessas coisas, eu quero dizer, se até numa viagem, no dia a dia aqui, quanto menor for a bagagem, melhor, eu quero dizer, agora imagina você na jornada da sua vida. Então tem muita gente confusa na sua identidade, e isso está linkado com a bagagem que está carregando. Nós precisamos soltar, deixar o peso que está nos impedindo de sermos mais ágeis, mais rápidos, mais velozes, e essas bagagens são muitas. Às vezes a gente pensa logo nas bagagens emocionais, mas às vezes uma bagagem até religiosa. Às vezes a gente carrega muitos conceitos, muitas coisas, e nós precisamos então verificar qual é a bagagem que eu estou levando. Agora, você vai entender também com quem eu vou. Essa é uma escolha. Com quem eu vou. É por isso que a escolha de com quem eu vou me casar é muito importante. A escolha de qual a igreja eu vou congregar é muito importante. A escolha de qual a célula, qual líder que eu vou ter para ministrar sobre a minha vida é muito importante. A escolha também do emprego, do trabalho que você vai ter, isso é importante, porque com quem você vai faz toda a diferença. Se na jornada você vai com alguém que está disposto a tudo, meu irmão, aleluia. Agora, se você vai com alguém que está sempre cansado, com alguém que está sempre, não quero, não estou com vontade, hoje não posso, hoje eu estou com dor de cabeça, é difícil demais, isso, aquilo. Então a gente precisa fazer essas leituras. Daí talvez você pergunte assim, mas a vida é tão complicada assim? Não. Ela pode se resumir nesses 5 pontos aí que eu coloquei para você. Quando você sabe quem você é, quando você sabe para onde você vai. Eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo? Eu estou indo para o céu.
Eu estou indo, mas tem céu, o céu vai ser lá em cima, eu não sei se o céu, se nós vamos subir ou se o céu vai descer até nós. Eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia fala a respeito de novos céus e de nova terra e tudo mais, mas isso não importa, eu só sei que eu tenho uma direção, eu vou morar na eternidade com Deus, eu vou morar na eternidade com Deus, eu tenho um objetivo. Então, diante desse processo, nós precisamos assim, eu já sei quem eu sou, filho amado de Deus. Você precisa entender, eu sei quem eu sou filho amado de Deus, defina isso logo na sua vida. Agora, para onde eu vou? Eu estou indo na direção da promessa, daquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. Agora, por que eu vou? Essa é uma questão muito importante. Por que eu vou? Por que eu escolhi? Eu vou porque não existe melhor lugar. Eu vou porque aonde eu quero chegar definitivamente é um lugar onde a Bíblia diz que lá não existe mais lágrimas, lá não existe mais dor, lá eu não vou viver com crise de identidade, eu não vou viver com crise de nada. E aí, a questão da bagagem a gente já conversou, e com quem você vai, aí você pergunta assim, mas eu já escolhi errado as pessoas para essa caminhada. Então é a hora de você orar para que Deus mude o coração delas. É por isso que o milagre é muito importante. É hora de você ajudar e buscar realmente maneiras de poder mudar esse contexto, de você ser a boa companhia. Não sei se eu estou com calor demais, ou se vocês já estão também. Para mim já dava para desligar esse ar, mas estou passando calor aqui em cima. Para descobrir a sua identidade, como que você descobre a sua identidade? Para eu descobrir a minha identidade, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim. E quando eu olho para dentro de mim, o que eu vejo? Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo Deus. Porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em mim. Sim ou não? Então, quando eu olho para dentro de mim, eu não posso ver um caos. Eu não posso ver dúvidas. Quando eu olho para dentro de mim, eu não posso ver, eu preciso ver Deus, eu preciso ver o Espírito Santo. Agora, o que nós precisamos entender quando nós olhamos para dentro, um olhar interior vai nos revelar uma coisa. O grande problema do mundo hoje é que as pessoas, elas usam máscaras. Mas já não precisa mais usar, mas tem gente que já usava máscaras antes de ter que usar máscara hoje. Vocês estão entendendo? A máscara, essa máscara física aí é o mínimo. Tem gente que usa muitas máscaras há muito tempo. E diante disso que nós precisamos entender assim, que tipo de máscara? Tem muita gente que ele tem só uma máscara, ele só é uma máscara. E diante desse processo, as máscaras só servem para convencer aos outros do que nós seríamos, do que nós somos ou que nós seríamos. Agora, alguns tipos de máscaras que as pessoas usam de forma prática, alguns tipos, existem muitos tipos de máscaras, mas alguns tipos de máscaras. Dá uma olhada aí. Máscaras de poder. Tem gente que usa a máscara, eu posso, eu faço, eu mando, você obedece, eu sou poderoso. E às vezes a gente pensa até que as pessoas são poderosas, mas isso é uma máscara que, na verdade, ele está escondendo fraqueza, está escondendo algumas coisas dentro de si. Máscaras de superioridade. Você vê pessoas que se põem e sempre fala com você, sempre como num grau de superioridade. Você vai descobrir sempre que a maioria das pessoas que propõem a ideia de serem superiores, na verdade, lá dentro, elas se sentem pequenas, elas se sentem incapazes. A máscara das vítimas talvez seja a que mais a gente encontra hoje. Pessoas que elas nunca se assumem responsabilidades pelos seus atos e pelo seu destino e pelo que eles fizeram. Sempre alguém é culpado, sempre foi uma palavra de alguém, sempre foi uma situação de alguém. Há algum tempo atrás, eu sentei para conversar com um determinado pastor que tinha entrado passado por um problema muito sério, e eu o confrontei a respeito de algumas posturas, atitudes, comportamentos.
Aí, antes de qualquer coisa, ele falou para mim assim, não sei quantos anos atrás, uns 9, 10 anos atrás, um dia você estava sentado comigo e conversando a respeito de um outro problema que eu tenho, e você falou, você é doente, você precisa se tratar. E desde então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, mas então por que você não foi se tratar? Eu fiquei com isso na minha cabeça e todas as vezes que eu estava no problema de novo, eu ficava batendo isso, que eu sou doente, que eu preciso me tratar. Eu confesso para vocês que eu não lembrava dessa frase dita no calor de um aconselhamento e tudo mais, mas de qualquer forma, eu falei, eu não retiro, e 10 anos, 12 anos, sei lá, tinha se passado, eu falei, e não sei que jeito que eu vou falar isso para você, mas eu preciso dizer isso para você de novo. Sabe, as pessoas às vezes se vitimizam, as pessoas querem transferir para outras pessoas e querem dizer assim, eu vivo assim porque um dia falaram tal coisa para mim, um dia disseram tal coisa para mim, então é por isso que eu sou assim. Veja, na verdade, ninguém celebra as vítimas. As pessoas celebram os vencedores. As pessoas celebram aqueles que superam os seus dramas, que superam as suas dificuldades e as suas lutas. Eu quero dizer para você, se há alguma coisa que alguém disse para você que te impactou, tem duas coisas que você precisa fazer. A primeira delas é você fazer uma leitura e perguntar, será que a pessoa, qual a razão, e será que a pessoa não está certa mesmo que eu não consiga ver assim, mas será que ela não está certa nessa questão? Deixa eu fazer uma avaliação. A segunda coisa é, se você entende que a pessoa está errado, joga no lixo as palavras que disseram a respeito disso e segue em frente. Preciso repetir ou você entendeu? Sabe, então a gente precisa, mas existem, eu acredito assim, tem gente que fala assim, é crítica construtiva. Na verdade, crítica é sempre crítica, e crítica sempre destrói alguma coisa, mas às vezes a crítica está querendo destruir o que está te destruindo. Nós precisamos avaliar realmente o que as pessoas estão dizendo. Se a gente se ofendeu, é que algum coelho tem nessa toca. Se alguém fala alguma coisa a nosso respeito e deixa nessa toca, daí você precisa olhar e dizer se ela tem razão ou não, ou você precisa realmente dizer, não tem razão, então eu sigo em frente, eu não preciso dar satisfação para essa questão. Então, há muitas pessoas que elas vestiram a máscara de vítima. Ela é vítima o tempo todo. A Fernanda falava aqui sobre isso. Alguém falou assim, isso nunca vai acontecer comigo. Ganhar um presente nunca vai acontecer comigo. Ser honrado nunca vai acontecer comigo. Ter uma oportunidade nunca vai acontecer comigo. Por que então será? Será por quê? Porque é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você, eu como pastor, quando vou escolher e convidar alguém para ocupar alguma posição de liderança na igreja, eu não estou procurando vítima, eu estou procurando vencedor. A gente está buscando pessoas que superaram, não estou procurando pessoas perfeitas, e não estou procurando, mas na verdade, as pessoas que ficam o tempo todo de cabeça abaixada, as pessoas que ficam o tempo todo sem ter a convicção da sua identidade, de que é filho de Deus, que é herdeiro, que tem promessa na sua vida, que tem um propósito, que vive por que tem um destino aonde ele vai chegar. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. Agora, há também as pessoas que têm as máscaras da pseudo-santidade. Aquelas pessoas que sempre são mais santos do que os outros. Deixa eu falar uma coisa. Quando alguém se apresenta para você como santo demais, desconfie, viu? Porque eu vou dizer para você o que existe santo de pau oco. Às vezes as pessoas elas forçam tanto que quem é santo não precisa falar da sua santidade. Quem é santo não precisa ficar, aliás, quem é santo não vai fazer propaganda da sua santidade. Quem é santo você já conhece no comportamento dela, você já sabe. Por quê? A figura de Jesus, que é o modelo, a referência do santo homem de Deus, é exatamente isso, a sua humildade, o seu comportamento. Jesus nunca precisou ficar reivindicando para si que ele era santo, porque isso já estava nas suas atitudes diárias. Então eu quero dizer para você, algumas pessoas
pessoas que não posso ir ali, eu não posso fazer isso, eu não faço aquilo outro, por quê? Por causa da minha santidade. Tudo contamina, tudo estraga. Então nós precisamos entender que há uma pseudo-santidade. Há pessoas que se vestem dessa máscara e na verdade eles estão escondendo outras lutas interiores e pecados que eles muitas vezes não conseguiram vencer. Isso não significa que eu não devo perseguir a santidade. A palavra diz, sede santos, porque eu sou santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Nós honramos a Deus, trazendo para a nossa vida a nossa santidade. Então, queridos, nós estamos falando sobre identidade. Identidade. E quem quer descobrir, quem sabe da sua identidade, não usa máscaras, nem de poder, nem de superioridade, nem de vítima, nem de pseudo-santidade. Quem realmente vive debaixo desse propósito, sabe, eu sou filho amado do Pai e eu vou viver por isso. Aqueles que se fazem superiores, na verdade, se sentem inferiores, pois a arrogância é outro lado da moeda da insegurança. A arrogância é o outro lado da moeda da insegurança. Há quem tente provar que é importante porque se sente carente de valor próprio. As vítimas nunca sorriem, sofrem por tudo e por todos. São pessoas que nunca serão capazes de... Ou seja, você nunca será capaz de superar. Você conhece aquelas pessoas que você conhece aquela... Eu tenho que ficar no meu quadradinho aqui. Você conhece aquelas pessoas que você conta um drama que você viveu para ela e ela sempre tem um drama maior para contar para você? Você conhece a pessoa que você conta uma dor que você está sentindo e ele tem sempre uma dor maior para contar para você? Sabe, na verdade são dois opostos. Tem aquela pessoa que você compartilha uma coisa positiva e ele tem sempre uma maior, ele é o tom da superioridade. Você compartilha uma aventura que você viveu, ele sempre tem uma aventura maior. Às vezes é no mesmo lugar, mas ele tem uma história maior. E tem os outros que é do drama, do problema. A vítima é aquela da dificuldade. Tudo ele sofreu mais do que você. Tem pessoas que têm esse prazer de atrair para si esses olhos de alguém, para você bater nas costas dele. Puxa vida, como você está, como você sofreu, como você é assim. Então as vítimas, elas em termos de fatalidade, vocês jamais sobrepõe o que elas fazem, é aquilo que o pastor J.B. Carvalho diz assim, as pessoas que costumam fazer publicidade da sua dor. As pessoas que costumam fazer publicidade daquilo que E diante disso também, nós vamos perceber o seguinte, eu conheço muitas pessoas que se escondem atrás das riquezas, dos diplomas, as pessoas que se escondem também atrás da educação, dos dons e até dos talentos, e tem gente que se esconde até atrás dos hobbies. Sabe? Porque tem gente que você chega na casa dele, ele leva lá num quarto, e lá no quarto você vê na parede assim, tem milhões de miniaturas de carros, de carrinhos. Eu acho lindo, maravilhoso essas coisas. Tem outro que tem aviões, tem outro que tem isso, tem mulheres que têm sapatos, né? Que você leva lá, elas têm outras têm bolsas e tudo mais. E são essas coisas todas, e tem gente que se esconde atrás dessas coisas, pensando assim, olha, alguém vai pensar que eu sou uma pessoa de bom gosto, eu sou uma pessoa diante de si, mas deixa eu dizer para você, o que você é, o ser transcende a aparência. O que eu sou é mais importante do que eu tenho, o que eu sou é mais importante do que eu faço, o que eu sou é mais importante do que eu parecer. O que você é mais importante do que você aparenta ser. É por isso que nós precisamos olhar para todas essas coisas e para perguntar assim, qual é a minha identidade? Porque às vezes tem alguém que olha para uma determinada pessoa e tudo que ele vê naquela pessoa é o que ela faz.
Eu gostaria muito que as pessoas olhassem para mim e não me vissem apenas pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Sabe, é isso que nós precisamos para não vestirmos esta capa. Então, quem você é? Como você se descreve? Através de que lentes você está se vendo? A vida que você está vivendo e tentando viver é a vida de quem? É a sua vida? É a vida que Deus planejou para você? Ou é a vida que seus pais sonharam para você? Ou é a vida de alguém que você um dia olhou e você teve vizinho, ou teve um tio rico, ou teve uma tia toda estilosa, e você fala, é assim que eu quero ser a minha vida. Mas essa é a vida que Deus realmente tem para você viver? Sabe, são perguntas como essa que a gente precisa fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje pela manhã, o Espírito Santo me despertou falando comigo claramente sobre algo. E é um desdobramento da palavra que eu vou ministrar hoje à noite em Matinhos. Mas o Espírito Santo falou comigo algo que me impactou bastante. E disse assim para mim. Aliás, até numa resposta a algo que eu questionava diante de Deus em algumas situações, mas o Espírito Santo falou diretamente a respeito disso. A pergunta minha para Deus era assim: Senhor, por que existem pessoas... Presta atenção, talvez você se identifique com isso ou você veja isso que está passando. Por que existem pessoas que parece que elas nunca estão sem grandes problemas na sua vida? Ela sai de uma tragédia e entra numa outra. Ela sai de um problema e entra no outro. Ela está sempre correndo para resolver esses problemas. E a gente está sempre junto nesses processos. Por quê? Porque, na verdade, elas correm, graças a Deus, eu estou falando do nosso povo, elas correm para Deus. Elas correm, eu estou com um problema, uma hora é um problema com um filho que é desobediente, que entrou no caminho das drogas, outra hora é um problema com o esposo, outra hora é um problema do homem no trabalho, outra hora é uma crise de situações que a gente percebe bem reais assim. Às vezes acontece assim, de situações de que a mãe viúva fica doente e nenhum filho quer cuidar e vai lá e coloca lá na sua casa e fala assim, você tem que ficar responsável pela mamãe. Ok, a gente tem que honrar os... Eu estou falando de problemas reais para vocês entenderem, para a gente chegar a uma conclusão. E às vezes você pergunta, mas por que logo comigo? Por que essa pessoa? Por que não foi o outro? Parece que tem gente que parece que se tiver 1000 lugares para o raio cair, o raio cai na cabeça dele. Você já viu? Tem gente que fala assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Gente, eu já vi cair 2, 3, 4 vezes. Mas deixa eu aqui resumir isso aqui para você. Eu perguntei para Deus assim, por que, Senhor? E inclusive na minha mente eu trouxe pessoas mesmo, reais, desse nosso relacionamento de igreja. Aí o Espírito Santo hoje pela manhã me respondeu. Hoje pela manhã ele falou assim, sabe, filho, por que muitas pessoas da igreja, crentes, fiéis, presta atenção, fiéis, gente fiel, não estou dizendo gente infiel. Muitas dessas pessoas, elas estão entrando porque elas não podem ficar com a mente vazia por nenhum momento, porque elas começam a pensar bobagem. A palavra do Espírito Santo foi essa mesmo, pensar bobagem. Aí eu fui desdobrar, qual o significado? Tem gente que se ele não estiver lidando o tempo todo com alguma coisa, aí quando para, ele começa a pensar bobagem. Ele fala assim, será que eu tenho salvação mesmo? Será que Deus me ama? Será que meu marido me ama? Será que a minha esposa não está me traindo? Será que... E ele fica o tempo todo assim, com a mente vagando, e Deus fala assim, eu dou desafios para ele o tempo todo, problema o tempo todo, porque o tempo todo ele vem para mim e fala, Senhor, agora eu preciso de você, me ajuda aqui, Senhor, me ajuda ali, Senhor, e ele vai vencendo, ele vai rompendo, ele vai superando, Você consegue entender isso, irmão? Agora, dá para mudar isso? Dá.
Descansa no Senhor, fala: Senhor, tá bom, já entendi a lição. Eu já entendi a lição. Pode deixar eu em paz, porque se o Senhor me deixar em paz, eu vou fazer exatamente o que o salmista fez no Salmo 139, diz assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Eu quero te louvar, Deus, por cada luta que eu já passei, que eu já venci, por cada superação. Eu quero te louvar, Deus, porque eu sei que o Senhor vai conceder os meus... Sabe, mas para de se colocar diante de Deus nesse quadro de vítima, nessa coisa insustentável, nessa coisa que... Então, você já parou para pensar que talvez você seja o próprio culpado de estar nesse ciclo, parece que interminável, de problemas e dificuldades? Talvez você não parou para pensar que o ciclo de problemas, interminável de problemas e dificuldades, é uma bênção de Deus sobre a sua vida, para você não entrar em depressão, para você não entrar em crise, para você não entrar... Por quê? Porque o tempo todo fica nesse questionamento, ao invés de se lançar diante de Deus, e quando tiver tudo tranquilo, simplesmente descansa a sua alma, fecha os seus olhos, dorme, para de preocupar, entender o seguinte: o mesmo Deus que já cuidou de você até aqui, foi Ele que antes de você nascer já preparou todos os seus dias, e os seus dias hoje estão debaixo do cuidado de Deus, amanhã estão debaixo do cuidado de Deus, e o futuro que está por vir está debaixo do cuidado de Deus. A questão de identidade é isso. É aquela história do garotinho, já contei quantas vezes aqui, mas amo contar. Estava num avião, a gente confessa todos os pecados, a gente se arrepende e a gente fica assim: Senhor, se for possível, dá mais uma chance, eu quero ver meus netos de novo. Se for possível, Senhor, eu vou me tornar a pessoa. Porque turbulência em avião, em alto mar, num lugar que você sabe que não dá para pousar, que se cair, você vai ter depois lá só uma foto sua e alguém fazendo funeral e agradecendo e tal, mas você sabe que vai seus pedaços, se for ainda possível, alguns tubarões vão comer uns pedaços de você, senão você vai se perder por aí. Turbulência em avião é assustador, sabe? Então você você fica ali e, gente, sabe o que é? Você está ali, o avião começa a chacoalhar, as portas começam a abrir, mala começa a cair. Eu já passei por algumas assim, poucas e boas, Deus o livre. Mas deixa eu dizer para você, estava uma turbulência nesse nível e todo mundo desesperado, e tinha um menininho ali com o seu carrinho, continuou brincando. Ele estava nas primeiras poltronas ali, continuou brincando, e a pessoa desesperada, apavorada do lado, falou: garoto, o que está acontecendo? Está todo mundo apavorado e você está aí como se nada fosse nada. Falou assim: não tem problema não, o meu pai, ele é o piloto, ele sempre consegue pousar em segurança. Pronto. Sabe, essa é uma fábula que diz respeito ao nosso Deus. Às vezes o nosso mundo é como um Boeing voando e passando por algumas temporadas. Eu quero dizer para você: tranquiliza o coração, seu pai é o piloto, ele sempre vai pousar em segurança. Até agora funcionou para você, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aqui é porque funcionou. Funcionou. E eu quero dizer para você, por que a gente vai ficar debaixo desse propósito? Diga assim: meu pai é o piloto. Tudo vai ficar bem. E eu vou parar por aqui. Essa é a introdução desses 4 propósitos: identidade, propósito, chamado e destino. A gente vai conversando sobre isso nos próximos momentos que estivermos juntos. Eu queria que você se colocasse em pé.